Todo mundo, eu sou Vivi da Viola e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre as técnicas, as duas grandes ramificações da musicoterapia. Para quem não me conhece, eu sou Vivi da Viola, sou Viviane, sou professora de musicoterapia da FMU, sou professora também de musicoterapia e arte-terapia da Sensopec. E eu estou trazendo um livrinho aqui que todo mundo considera como a Bíblia do musicoterapeuta. Esse livro é o Definindo Musicoterapia. Naturalmente, todos vocês conhecem. Eu duvido que alguém que seja musicoterapeuta nunca ouviu falar desse livro. Ainda assim, se você nunca ouviu falar, vale a pena, tá? Temos que ter, porque ele tem muitos e muitos inúmeros conceitos aqui. Vamos começar aqui pelo definindo, de fato, musicoterapia, tá? Como definir musicoterapia? Definir musicoterapia, ele mesmo fala que é uma tarefa muito difícil. Quando você define musicoterapia, você está definindo que musicoterapia envolve música. Mas a gente tem que lembrar que a musicoterapia não envolve só música, a musicoterapia envolve sonoridades também. Basta ver que é o caso da vibroacústica, das sonoridades, quando a gente usa algum cuenco, quando a gente usa tubos sonoros, ou mesmo utens ou outros aparelhos para fazer vibroacústica. Então, eu acredito que seja meio difícil a gente fazer esta definição de musicoterapia, né? Ele envolve aqui, se você for nessas páginas, aqui na página 11, eu vou falar de algumas páginas aqui, olha. São números cabalísticos. Página 11, página 111. Tudo isso ele tá falando em todas essas páginas aqui, 11, 111, nananana, tudo envolve um, tá? Então, vamos começar a estudar. Brincadeiras à parte, né? A gente tem aqui na página 11 problemas para definir musicoterapia que eu estou mostrando para vocês. Não é exatamente um problema, tá? Definir musicoterapia é o que eu acabei de falar. Mexe com sonoridades, mexe com música, a música que eu gosto, a música que eu não gosto, e mexe com mais um monte de conceitos. Então, a musicoterapia, na verdade, uma sonoterapia, ela envolve muita coisa, além disso, tá? Uma vez que a gente já sabe que aqui tem definição de musicoterapia, eu vou passar para outra lá, ó. Na página 11, ele tá falando dos problemas. Na página 111, ele coloca a definição. Acho muito engraçado essas coincidências aqui. A música é uma instituição humana, então nós vamos definir música agora, tá? A música é uma instituição humana na qual os indivíduos criam significação e beleza através do som, utilizando as artes da composição, da improvisação, da apresentação, da audição. Ora, se isso está envolvendo beleza para mim, então o que seria a música para mim? Então já começa por aí. O que é a música do paciente? O que é a música do indivíduo que eu estou pretendendo tratar? Este é o ponto. A musicalidade do indivíduo não precisa exatamente só envolver uma música que ele gosta. Muito pelo contrário. Nós temos situações que são músicas gatilho, que elas representam dentro da pessoa uma certa situação ou lembram uma certa pessoa, e essas músicas ou precisam ser amenizadas ou elas precisam ser trabalhadas, ou simplesmente a pessoa gosta dessa música e nós podemos trabalhar através dela. O fato é, trabalhar com musicoterapia, trabalhar com sonoridades, seja com sonoridades boas, ruins ou qualquer coisa que seja, penso eu que chega no inconsciente profundo mais rápido. Então, vamos pensar. Existem vários teóricos que falam pra gente de musicoterapia. Uma das teorias de musicoterapia é o grande ramo da receptiva. Eu estaria recebendo música. Se a gente for parar pra pensar, mesmo, mesmo, não existe só receber. Porque nós estamos num processo ativo cerebral. E mesmo o DIM, que é o grande método da música e imagem, que é uma receptiva reconhecida, mesmo esse, a pessoa está interagindo com você e falando, tá? Ela tá deitada e ela tá contando para você o que acontece na cabeça dela. Agora eu estou passando numa caverna. DIM, 13 métodos compilados, são 13 compilações de músicas eruditas muito bem testadas pela Ellen Boni, e que depois esse mesmo bruxa que tá falando do Definindo Musicoterapia ainda conseguiu construir mais.
Então, são pesquisas e pesquisas em cima, tá? O método receptivo, você naturalmente tem que estar recebendo uma sonoridade de uma música. Então, vamos pensar. Todo mundo pergunta pra mim, tá, e a vibroacústica, ela tá onde? Ela tá no lugar da musicoterapia, ela tá no lugar da física, ou ela tá no lugar das terapias holísticas, ela tá onde? Onde nós encontramos a vibroacústica? Bem, vibroacústica em si, puramente, realmente ela tá na física, tá? Puramente você vai encontrar na física. Física acústica estuda os fenômenos do som. Seja ele o que a gente chama de ruído branco, seja ele o que chama de sons definidos. Para ter um som, necessariamente você tem que ter uma onda sonora muito bem bonitinha, muito bonitinha. Para você fazer um ruído branco, elas não têm uma definição e uma constância, então essa é uma diferença. Como, por exemplo, esse barulho de obra que está tendo aqui do lado. Isso seria um ruído, não seria uma sonoridade, tá? Mas isso não impede do musicoterapeuta se apropriar desses conceitos e trabalhar em favor dele. Se eu tô falando que eu tô trabalhando com sonoridades e com música, por que não eu me aproveitar desses recursos todos que eu tenho aqui e trabalhar com a pessoa? Esse indivíduo está precisando de sonoridades, então sim, dentro deste parâmetro estaria dentro do conceito de receptivas. A vibroacústica, indução evocativa do inconsciente, que você vai encontrar lá no Plurimodal da Viviana Sanches e do Diego Shapira. Existe também o Benenson, ele faz a linha interativa, que a gente vai falar já já. Dentro da receptiva, a gente pode trabalhar com isso, com o ex do plurimodal, podemos trabalhar com a receptiva da música e imagem, podemos trabalhar com a vibroacústica sim, guardadas as proporções, podemos trabalhar com outras milhares de coisas e recursos que você tenha em mente. Você pode trabalhar com músicas gatilho, pode trabalhar com o que a pessoa esteja apta a receber, tá? Isso é uma receptiva. Se eu for falar da interativa, necessariamente eu preciso estar interagindo com a pessoa que está comigo. Eu estou tratando desse indivíduo, então eu preciso que ele interaja comigo. Que é o caso do Benenson, que deixa muitos instrumentos, inclusive as garrafas, as famosas garrafas de água dele, que vem do Montessori, mas estamos aqui, essas garrafas de água, também dá na vibroacústica bem levemente. Essas garrafas aqui, ele deixa junto no setting para lembrar o útero, e por aí você tem também uma receptiva, uma interativa, desculpa, você tem essa interativa e você consegue trabalhar com o seu indivíduo, com o paciente que está na tua frente. Existem outros milhares de métodos interativos, os maravilhosos Nordhoff Robbins, os maravilhosos Benenson, Nordhoff Robbins, musicoterapia ambiental já colocaria na receptiva. Você pode trabalhar com a musicoterapia musicocentrada do Brandalise, que você vai colocar na interativa também. Algumas vezes receptiva, algumas vezes sim. Mas o importante é que você tenha em mente que a musicoterapia interativa, você tem que interagir. Isso envolve interação. Certo? Uma vez colocados esses dois conceitos, eu posso ramificar para onde eu quiser. O importante tem que ter noção do que é interativa, tem que ter noção do que é receptiva. Se você não tem nenhum nem outro, fica um pouquinho complicado. Sabemos, então, aí você pode prosseguir no seu método aqui, na sua metodologia. Tem um capítulo muito interessante, que é o capítulo 13, que ele vai definir essas características de experiências musicais. Ele vai falar dos 4 principais métodos de musicoterapia, nesse momento 4. Não necessariamente só 4, tá? Mas você vai entender aqui que ele está falando não só de X, Y, Z bolinha, está falando o geral. Experiências de improvisação. Como eu posso improvisar? Utilização, as variações, o que acontece, as recreativas. Aí tem a definição, as variações, o que acontece? A composição. E, finalmente, as receptivas. Então, ele está falando, então, que recreativas, composição e improvisação estariam dentro da musicoterapia interativa? Sim. Estariam dentro da musicoterapia interativa. Você está interagindo. Se você está fazendo uma composição e criando uma música com o seu paciente, com a pessoa que está na sua frente,
necessariamente você está interagindo com o paciente. Se você está recriando uma música, seja por paródia ou fazendo qualquer recriação, cantando, você está interagindo com essa pessoa. Se você está trabalhando com improvisação, que é o setting montado com vários instrumentos e esses instrumentos vão dar base para essa pessoa, você está interagindo, tudo bem? E as experiências receptivas que estão aqui, que inclusive uma das técnicas eu amo, que é a técnica do desenho projetivo, que mistura a arte-terapia com a musicoterapia. Então, como eu sou dos dois lados, eu realmente amo trabalhar com as duas. Você vai trabalhar com a musicoterapia e depois a pessoa passa para o papel. Fantástico esse método. E aí você pode ter o entrainment, que é um tratamento para dor, empatia. Você vai trabalhar com empatia, não só com dor. Ressonância, uma coisa vai ressoar em você. O mundo é frequência, vibração e ressonância. Então, isso daí a gente também tá falando de vibroacústica, tá? Vibroacústica em si, que é o tratamento com os aparelhinhos, e o biofeedback musical, que você vai trabalhar com o feedback da pessoa. Tudo bem? Espero ter sido clara aqui, que tem várias coisas que você também pode trabalhar dentro da receptiva, pelo amor de Deus, não são só essas. Você pode trabalhar, posso trabalhar com um paciente que está em coma? Pode. Posso trabalhar com recém-nascido ou numa neonatal, com prematuros extremos? Pode. Posso trabalhar com grávidas? Pode e muito bem. Inclusive tem várias doulas, eu mesma dou aula para algumas doulas que elas vêm fazer musicoterapia por conta disso, para trabalhar com o parto, com a pessoa, a mulher que está, ou homem trans, tem homens trans que ficam grávidos também, com essa mulher, com esse homem trans que está tendo este trabalho de parto ou o antes do trabalho, para essa pessoa perder o medo. É um trabalho tão bonito, gente. Posso trabalhar na reabilitação e neuroreabilitação? Por favor, por favor. Inclusive, em São Paulo, há uma liminar que os pais de autistas conseguiram, uma liminar para que os autistas tivessem esses tipos de tratamento, de terapias complementares. É super legal, super bonito, então vale a pena. Recomendo largamente que você leia. Se você é um musicoterapeuta, está estudando, está interessado,